Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Tel Veritas, Buscando a Verdade nas Escrituras. Eu sou o pastor Leandro. Estamos aqui para mais um ano de 2026, começando com o primeiro episódio, com um tema especial, que é o Espírito Santo no século XXI. E para isso eu estou aqui numa mesa seleta, uma mesa teológica, no formato diferente que a gente tem costumado gravar, né, com três pastores amigos, que eu vou já passar a palavra para eles estar saudando a todos vocês que estão acompanhando essa transmissão. São amigos que já participaram aqui já de alguns episódios. Tem um que vai estar estreando aqui, vocês vão conhecê-lo. E nós vamos estar falando sobre esse assunto, o Espírito Santo no século XXI. E eu quero já dar boas-vindas aqui ao estreante, né, do podcast, Pastor Rosângelo. Pastor Rosângelo, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde aos irmãos que estão aí do outro lado da internet, né? E para mim é um prazer, né, estar aqui pela primeira vez nessa mesa tão seleta, né? O pastor Rudinei, pastor Alex, né? E obrigado pelo convite. Amém, glória a Deus. Pastor Rudinei de Lima, seja bem-vindo mais uma vez. Eu sei que já é, né, parceiro aqui, né, do podcast aqui. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Eu que agradeço a oportunidade de estar por vocês aqui, né? Dar boa tarde para todos os ouvintes. Dizer que para mim é motivo de muita honra estar com vocês aqui, os Anjos, o Leandro, o Alex, são tudo amigos, né? Pessoas que estão aí na batalha há muitos anos, meu conhecimento teológico, professores. Então, para mim, é um motivo de muita alegria estar com vocês. Obrigado, pastor. Obrigado mais uma vez aí estar abraçando essa causa conosco. Também quero dar boas-vindas para o pastor Alex Mendes, também, que já esteve aqui conosco. Mais uma vez, seja bem-vindo, pastor. E quero cumprimentar meu amigo Leandro, pastor Rosângelo, pastor Rodinei, também o João, que está na técnica do programa, né? Verdade. Quero dar um abraço, um forte abraço aqui à nossa audiência, aos internautas. É uma alegria, tá? Retornar aqui ao programa e estar aqui com vocês para passar esse papo, essa reflexão teológica, que eu tenho certeza que vai ser muito importante. Glória a Deus, glória a Deus. Então, você fica aí, né, conectado, você que já segue o canal, compartilha. Se você não segue, segue o nosso canal, curte, comenta lá, sua participação ela é especial para nós também, tá bom? Então, baseado nesse tema, né, que é um tema que mexe com o nosso coração, nós oramos a Deus para que o Espírito Santo convença o homem do pecado, da justiça e do juízo, aquele que ainda não conhece o Senhor Jesus. Nós oramos para que o Espírito Santo batize vidas que já estão na casa do Senhor. Nós oramos para que o Espírito Santo distribua dons na igreja, né? Mas, enfim, o Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo no século XXI, como tem sido? Nos séculos passados, muitos testemunham que era diferente. Como que está sendo nos dias de hoje? Então, baseado nisso que nós vamos discorrer aqui nesse assunto. E eu queria já deixar uma pergunta aqui na mesa aqui para todos nós, né, que estamos aqui. O que o Espírito Santo é para você? Né? Começando aqui, pastor Rudinei, o que o Espírito Santo é para você? Boa pergunta, né? Eu vejo da forma que a Bíblia me mostra, né? O Espírito Santo é Deus. Deus, ele faz parte de uma pessoa da Santíssima Trindade. E base bíblica é o que mais a gente tem. Atos capítulo 5, né? 1 Coríntios capítulo 12 e também 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Então o Espírito Santo é Deus e faz parte da Santíssima Trindade. Glória a Deus. Pastor Alex Mendes, o que o Espírito Santo é para você? Olha, é importante ressaltar a importância do Espírito Santo. Ela é central para a fé cristã. Não é assim um tema secundário, né, o Espírito Santo, mas o próprio agir de Deus na vida da igreja e de cada cristão. Então, a partir da Sagrada Escritura, nós entendemos que o Espírito Santo é a presença viva de Deus, é imprescindível, né, pastor Rodinei, na revelação, pastor Rosângelo, e compreensão da fé do novo nascimento e salvação, na vida ética e transformação, na missão e testemunho da igreja, na unidade e diversidade do povo de Deus. Por exemplo, em sua obra chamada de God's Empowering Presence, o teólogo Gordon Fee diz o seguinte, abre aspas, a presença do Espírito Santo é o elemento que define o que significa ser cristão. Ou seja, ser cristão é ser alguém no Espírito, fecha aspas. Então o Espírito Santo
ele é importantíssimo para a igreja. Ele é o agir de Deus, é o soprar de Deus na noiva de Cristo. Glória a Deus. Obrigado aí pela contribuição. Pastor Rosângelo, o que o Espírito Santo é para você? O Espírito Santo, ele é de suma importância, né? Em todas as escrituras, né? No Velho Testamento, no Novo Testamento, né? Nós vemos a atuação do Espírito Santo, atuante, né? O Espírito Santo, ele não é uma força ativa, nem uma energia, ele é uma pessoa. E como uma pessoa é dotada de sentimentos, né? Verdade. Se entristece, segundo Efésios 4:30, né? E o Espírito Santo, ele é primordial para a igreja no sentido de direção para a igreja, de comunhão com a igreja, de enchimentos, né, ou renovação da igreja, distribuições dos dons, e primordialmente falando, ele é real, ele se manifesta dentro de nós, né? Quando Jesus disse para os discípulos assim: eu não vos deixarei órfão, né, mas enviarei o Allos Paracleto, né, estará sempre convosco. Então o Espírito Santo, ele nos ajuda, né, nos nossos momentos de fraqueza, ele fala conosco por intermédio da sua palavra. Então o Espírito Santo, ele é tudo, tudo. Acho que um cristão na terra, ele pode ter tudo, mas se ele não tiver a presença do Espírito Santo na vida dele, é uma vida vazia. Glória a Deus. Bom, baseado nessa pergunta inicial, nós podemos entender então que o Espírito Santo está agindo, está no nosso meio, está em nós. O Espírito Santo, então ele já veio, né? Respondendo uma pergunta que a gente faria depois, ele já veio ou está por vir? Então o Espírito Santo, ele já veio, né? Ele está aqui. Nós estamos no período da graça, né? Quem é dispensacionalista, estamos no período da graça. Mas fica aquela pergunta, né? Alguns movimentos que aconteceram na história da igreja, como o movimento da Rua Azusa, Sim. mas se a gente começar por Atos capítulo 2, as pessoas ficam querendo um movimento parecido. E aí fica aquela pergunta: por que não acontece o que aconteceu em Atos capítulo 2? Ou por que não acontece o que aconteceu na Rua Azusa? Por que eu digo isso? Que é o que as pessoas questionam muito. O Espírito Santo mudou? Deus mudou? O mesmo Deus que encheu lá os discípulos, aqueles 120 aproximadamente estavam em Atos capítulo 2, mudou? Ele não pode fazer diferente? Ou será que ele tem feito na vida de algumas pessoas que têm realmente buscado o Espírito Santo? Então acho que a grande diferença está aí. A intenção do coração do homem, Deus conhece. Mas a opinião de vocês, pastor Rudinei, o que você acha disso? O Espírito Santo, que agiu em Atos capítulo 2, e outros movimentos que a história da igreja teve, como a Rua Azusa, pessoas eram batizadas com o Espírito Santo na rua, falavam em outras línguas, e hoje não acontece. Ou pode ser que aconteça e não é do nosso conhecimento, ou acontece de forma, na multiforme graça de Deus, a forma de Deus trabalhar, né? Como que você vê isso hoje? Vamos lá. Ó, tem uma matéria chamada Movimento Pentecostal, né? Ela tenta preencher algumas lacunas onde não aparece esse movimento. Se você observar do século I até o século de número 19, É verdade. aparecendo o movimento pentecostal aqui na Rua Azusa, né? Então, essas lacunas vão sendo preenchidas. Aonde estaria esse movimento pentecostal? Você vai estudar esse movimento, você vai ver que em alguns lugares ele permaneciam. Tanto é que se perderam tanto que a reforma, o foco da reforma seria restaurar a salvação, né? Então, se eles estão preocupados com a salvação, então o movimento pentecostal não estava preocupado com isso. Essa era a pura verdade. Então, contudo, você vai ver a Rua Azusa em 1911, depois aparece aqui Daniel Bergunarvin, aqui no Belém do Pará, e você vê essa explosão do movimento pentecostal aqui. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: muitas vezes esse movimento não existe pela falta de conhecimento mesmo. Porque, observa o tema, né? O Espírito Santo do século XXI. Quando você olha os concílios ecumênicos, o primeiro concílio que aparece é o concílio de Nicéia, né? E você vê que a base doutrina de defesa era sobre a natureza de Cristo, a divina e a humana. Ele estava combatendo o arianismo. Mas você pode ver que eles colocam assim: cremos no Espírito Santo, eles não enfatizam tanto.
É verdade. Depois aparece o ano 381, Conselho de Constantinopla. Aparece ali, onde eles enfatizam e conseguem sistematizar a doutrina do Espírito Santo. Então você vê aí 55 anos praticamente sem comentar. Né? Agora você vê o movimento pentecostal aqui dentro do Brasil. Vamos fazer assim. É comum você chegar num seminário para dar aula e ter lá 98 de pentecostais. Se você perguntar quem é o Espírito Santo, eles não sabem. Se você perguntar quantos dons tem na Bíblia, eles não sabem. Qual que é a evidência de ser baseado no Espírito Santo, eles não sabem. Ou seja, falta conhecimento do povo para que esse poder, essa essência que aconteceu em Atos capítulo 2, ela permaneça no nosso meio. Então, primeiro, tem que conhecer quem é o Espírito Santo. Então, se fala muito do Espírito Santo, porém, eles não sabem. Me dá uma base que o Espírito Santo é Deus. Me fala um pouco da Santíssima Trindade. Eles não sabem explicar. Então, falta aqui conhecimento para que esse movimento verdadeiro venha permanecer, continuar. Né? Em relação, pastor Alex, ao que o pastor Ginei comentou, essa falta de conhecimento, né, realmente interfere no relacionamento do homem com Deus. Porque se você não conhece, não busca intimidade, como que você vai ser batizado com o Espírito Santo? Ou como que você vai receber um dom de Deus? Para quê? Sendo que você não busca. Então a grande diferença também está aí, né, no buscar. E na sua visão, né, o que mudou, né, dos tempos passados, dos séculos passados para este século? Será que seria a falta de intimidade, porque nós estamos dedicando mais tempo, por exemplo, a redes sociais, a outras coisas que não são, que não vão edificar, e aí acaba que a gente não tem realmente um avivamento, porque o povo está hoje, a tecnologia acabou sufocando, né, aquela intimidade, aquela oração no quarto, aquela comunhão com Deus. O que, na sua opinião, você entende sobre isso? Eu creio que o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo é para os nossos dias. Como falou agora, né, o pastor Rodinei falou, nós presenciamos ao longo da história da igreja vários avivamentos espirituais da igreja, né, do Espírito Santo, derramado do Espírito Santo. Por exemplo, no século XIX, nos Estados Unidos, nós temos o avivamento do Pentecostal do Texas, como, por exemplo, né, o Charles Fox Parham, lá no Texas. Depois, se você for lá, aí nos Estados Unidos, no século XIX, nós temos o avivamento pentecostal da Rua Azusa, com, né, o pastor William Seymour, na Rua Azusa. Certo. Nós temos ainda nos Estados Unidos, no século XIX ainda, nós temos o avivamento de Chicago, do William Durham, que é onde veio, né, o Daniel Berg e Gunnar Wingler, vem de lá, ele vem desse avivamento. É importante lembrar que o Daniel Berg e o Gunnar Wingler nunca passaram na Rua Azusa. Eles não conheceram a Rua Azusa, eles conheceram. Então, eles vêm do avivamento de Chicago. E quando chegam no Brasil aqui, eles vêm inflamados pelo Espírito Santo, vêm cheios do Espírito Santo. E nós presenciamos, né, em 2023, todo mundo que presenciou, na Universidade Americana de Augsburg, um avivamento do Espírito Santo entre jovens universitários que demorou quase um mês. Verdade. Dia e noite, né? Pastor Jânio, os irmãos lá buscando a presença do Espírito Santo, louvando a Deus, se convertendo. Pessoas do mundo inteiro foram lá presenciar esse derramar do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, assim, o agir do Espírito Santo é algo para hoje. Jesus disse lá em João 3:34, ele falou assim, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Né, pastor Dinei? Então, o derramar do Espírito Santo, ele é sem medidas. É algo imensurável. É para quem buscar o Espírito Santo. Ele está à disposição de quem quiser buscar ele. Amém. Glória a Deus. Pastor Rosângelo, você acha que ainda é possível a gente viver um avivamento parecido com esses que o pastor Alex acabou de mencionar? Ou, de repente, na sua congregação, você percebe que o povo está falando uma língua só, está buscando o mesmo Deus, e existe um fluir do Espírito Santo diferente, né? Que a gente também não pode generalizar. Sim. Dizer que não está acontecendo, e de repente alguém está vivendo um período de frieza. Sim. Realmente na igreja qualquer, precisa ver, precisa orar para entender o que está acontecendo, qual que é o problema. É verdade. Né? O que você acha disso?
Então, nós, né, nós somos continuistas, né, nós acreditamos, né, na continuação do Espírito Santo, dos dons, derramamento, né, assim, na minha visão e também nas falas dos nossos amigos, né, nossos irmãos, o Espírito Santo ele atuou, né, na história da igreja, em Atos 2, na Rua Azusa, né, toda a parte histórica, né, e o Espírito Santo ele não mudou. Certo? Ele continua o mesmo, ele continua operando, ele continua falando, ele continua salvando, libertando, mas o que podemos entender é que não é que está esfriando, que há um esfriamento. A questão é que quem nós estamos buscando, quem nós estamos priorizando, né? Nós estamos priorizando quem? O Espírito Santo, ou estamos priorizando nós mesmos? Quando eu falo isso aí, estou falando no sentido da rede, né, digital, né, na tecnologia. Né, qual é o propósito aqui desse podcast aqui? É anunciar o reino de Deus, né? Não é auto se promover. Então, tudo aquilo que eu priorizo para mim e não priorizo para o reino de Deus, eu acredito assim que há esse esfriamento, mas o Espírito Santo é o mesmo, ele continua o mesmo. Agora, que nem você falou, né? Parte de nós, no particular, na oração, na entrega, na meditação da palavra, né? No devocional, né? Buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Por quê? Aonde eu congrego, assim, é uma igreja pentecostal que prioriza a palavra de Deus, né, um estudo sistemático da palavra de Deus, lá tem teologia, né, e é uma igreja assim que busca os dons do Espírito Santo, né, a manifestação. Só que se você falar assim, pô, a mesma manifestação que tinha em Atos dos Apóstolos, que aconteceu em Atos dos Apóstolos para os nossos dias, impossível. Impossível no sentido que para cada época há a manifestação de Deus. Como em 2023, que ele lembrou lá, houve aquele avivamento. Então eu acredito assim que há várias manifestações de Deus, no sentido de quem quer, de quem se coloca para receber, né? Então o Espírito Santo ele está aí, atuando. O Espírito Santo não precisa ser tocado, precisa ser sentido. E quando nós temos essa sensibilidade espiritual de que nós precisamos buscar mais, que nós precisamos morar, que nós precisamos, né? Eu acredito que o Espírito Santo ele tá pronto para operar. Glória a Deus. Vamos dar uma passeada agora na Bíblia. Vamos falar um pouco do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, né? A primeira aparição do Espírito Santo no Antigo Testamento é Gênesis capítulo 1. O Espírito Santo de Deus pairava sobre a face do abismo, pairava sobre as águas, mas como vocês são, eu tenho aqui hebraísta, tenho estudantes, né, aqui dos originais, eu queria que vocês explicassem um pouco para o pessoal sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Agora nós vamos falando ali de algumas passagens, mas comentando Gênesis capítulo 1, qual que era a função então do Espírito Santo ali, para que o pessoal entenda a atuação do Espírito Santo ao longo do tempo, né? A gente falou um pouco em relação aos séculos, né, passados e esse, mas a gente vai mostrando a luz da palavra, trazendo esse conhecimento para o povo, e aí a gente vai discorrendo. O que você tem a dizer sobre Gênesis capítulo 1 ali, o Espírito Santo, pastor Rodinei? Muito bom. Bom, muito importante essa pergunta. Essa pergunta é uma pergunta que sai muito no seminário. É verdade. Se o Espírito Santo ele atua da mesma forma no Novo como no Antigo Testamento. Em Gênesis 1, versículo 1, o que eu vejo ali? A criação do universo. Então até que eu faço sempre uma pergunta ali, né? O princípio criou Deus os céus e a terra. A pergunta é, Deus criou primeiro o quê? O princípio, os céus, a terra ou o tempo, né? Porque para ter princípio tem que ter tempo. Então o que seria tempo? É interessante, tem muito assunto ali. E eu não vejo um gap, né? No versículo 2 eu não vejo um gap. Eu vejo que ali é uma continuação. Né? Como Deus afirmasse, ele criou os céus e a terra, ele começa a explicar no versículo 2 como a terra era. Eu penso assim também. Verdade? E como o Espírito Santo atuou sobre ela. Então ele falou que a terra era sem forma vazia. Então ele vem criando e o Espírito Santo estava sobre o universo. Seria essa a ideia. O que eu vejo ali
é que a atuação da Santíssima Trindade estava também na criação do universo. Você vê o capítulo 1 de Gênesis, fala da criação do universo. Capítulo 2 de Gênesis, fala da criação do homem e da mulher. Capítulo 3, fala da queda, o proto-evangelho. Capítulo 4, o nascimento de Caim e Abel. Capítulo 5 e 6, fala do dilúvio. Capítulo 11, Torre de Babel. Ou seja, tem uma sequência. E essa sequência, o Espírito Santo sempre atuando, né? Fica bem claro ali. Então, quando se fala de atuação, qual que é a diferença da atuação do Espírito Santo no Antigo e no Novo? Eu coloco duas palavras. Uma chama quantitativa e qualitativa. Ou seja, a qualitativa está ligada com a qualidade, né? A qualidade do Espírito Santo operado no Antigo é a mesma do Novo. A quantitativa fala de quantidade. Aí o Novo ele operou mais, ele agiu mais, derramou, né? Mas a atuação em ambos os lados, tanto o Antigo e o Novo Testamento, seria a mesma em qualitativa, tá? Não em quantitativa. Certo. E na sua opinião, pastor Alex, o Espírito Santo no Antigo Testamento ali, havia sempre um indivíduo que era escolhido, separado por Deus, Sim. e ele era cheio do Espírito do Senhor. Então, ele, Espírito com E maiúsculo, a gente sabe que é o Espírito Santo no Antigo Testamento, né? E aí ele se apoderava da vida daquele homem, né? Da vida daquela mulher, que nós tivemos também algumas situações, mas dentro daquilo que você entende, né? Como que era a atuação do Espírito Santo? Comente aí, por gentileza. O teólogo pentecostal Stanley Orton, ele trabalha bastante essa questão aí, né? Ele vai sistematizar a primatologia. Então, ele vai dizer o seguinte: o Espírito Santo ele trabalha no Antigo Testamento de uma forma progressiva. Por exemplo, ele vai atuar, ele é ativo na criação, como disse agora o pastor Rodinei, Gênesis 1 e 2. Ele já está presente na criação ali, o Espírito Santo, como um agente da Trindade, da Santíssima Trindade. Também ele capacita líderes, juízes e profetas para fazer, né, pastor Rosângelo, a missão de Deus ali. Por exemplo, Êxodo 31, versículo 3, onde o Espírito Santo capacita Bezaliel, né, a gente vê ali um agir do Espírito Santo na vida de Bezaliel para fazer todo ali o tabernáculo, projetar tudo ali. Ele é um arquiteto do tabernáculo. Isso é algo do Espírito Santo. Jeremias, Juízes 6, 34, 1 Samuel 16, 3 também. Então a gente percebe que há uma atuação do Espírito Santo de forma seletiva e funcional, mas não ainda com uma habitação permanente, mas ele, né, de forma temporária, ele vai agir, né, nas pessoas do Antigo Testamento. É importante ainda, por exemplo, destacar textos proféticos que apontam para uma ação futura do Espírito Santo mais ampla, como, por exemplo, Joel 2, de 28 a 29, né, que o profeta diz que o Espírito Santo, né, que ia ser derramado sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão. E também nós vimos uma agir do Espírito Santo no futuro, ali no texto do Ezequiel 36, de forma escatológica, ele aponta um agir futuro do Espírito Santo em toda a terra. Então o Espírito Santo ele tem uma atuação muito profunda na Bíblia, lá no Antigo Testamento, de forma maravilhosa. Ele está atuando não só na criação, na capacitação também das pessoas e também na inspiração do próprio cânon sagrado. Ele está presente ali em todo o Antigo Testamento. Glória É a uma Deus. atuação maravilhosa. Amém. Pastor Rosângelo, e no Antigo Testamento, qual que é a sua colaboração aqui para o agir, né, do Espírito Santo no Antigo Testamento? Com a fala do nosso irmão pastor Ney, né, e o pastor Alex, em Gênesis capítulo 1, né, o Espírito Santo está atuante, né, a Trindade ali, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ali em Gênesis ali também eu penso da mesma maneira que o pastor Rodinei, né, que o Espírito Santo do Senhor estava atuando no sentido de que a terra ainda não estava ainda pronta, não estava pronta ainda para ser habitada, né? Então o Espírito Santo do Senhor já estava trabalhando. No Antigo Testamento, né, o Espírito Santo ele era dado por medida, ou ele agia de forma esporádica, né? Capacitando pessoas, né? Que nem o pastor Alex, os juízes, profetas, enchia, capacitava, e após o término, né, da obra, do trabalho, o Espírito se retirava e voltava para Deus. Então ele vinha de forma esporádica sobre pessoas específicas, né, como veio sobre Bezaleel e Aholiabe, né, os capacitou para
para fazer o tabernáculo, né, que Deus deu a planta para Moisés, Deus capacitou. Então nós vemos o Espírito Santo atuante na consagração de Davi, quando o Senhor disse para Samuel, né, enche o teu vaso de azeite e vem, né, e no momento que Samuel ungiu a Davi, né, Deus falou assim, ó, é esse aí, unge ele. Então, a partir daquele momento o texto vai dizer que o Espírito do Senhor se apoderou, né, da vida de Davi. E nós vemos aí uma contraditória. Enquanto o Espírito do Senhor estava capacitando Davi, se apoderando da vida de Davi, a Bíblia vai falar que o espírito imundo, né, agora se apodera da vida de Saul, né? Então, enquanto Davi estava sendo cheio, Saul estava perturbado. Então, o Espírito Santo, ele no Velho Testamento, ele agia de forma esporádica. Né? Ele agia sobre pessoas, capacitava essas pessoas, e após o término, né, desse trabalho, dessa obra, ele se retirava. Né? Com a vida de Sansão, né? Sansão, o Espírito Santo veio sobre Sansão, né? Capacitava, fortalecia. Então, essa foi a função do Espírito Santo no Velho Testamento. Né? E no Novo Testamento, que nem o pastor nem falou, né? De uma forma mais poderosa, né? Uma forma mais fluente, né? Então, é nessa linha de pensamento. Amém, glória a Deus. A gente vê no Antigo Testamento, né, e a gente entende no hebraico, o plural majestático, né? É isso? Tá certo? Os pastores aí, os estudantes de hebraico, plural majestático. É o quê? Quando aquela passagem que eu não me recordo, que ele fala assim, ó, desçamos e confundamos. Ali tá falando, já tá mostrando que é no plural, e ali falando da Trindade, né? E também façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Também plural majestático. E na visão de vocês, aqui eu queria entender sobre a Trindade. Existe uma hierarquia? Nós sabemos então que é um Deus que subsiste em três. Então isso também é tema de debate, mas as pessoas elas confundem. Elas falam, calma aí então, se é um Deus subsiste em três, então por exemplo, para quem eu devorar? Devorar para o Pai, devorar para o Filho ou devorar para o Espírito Santo? Então eu queria, não que você só falasse dessa parte da oração, mas assim, existe uma hierarquia, porque a gente, quando vai sistematizar, conforme o pastor Rosângelo disse, que a igreja dele estuda de forma sistemática, a gente fala que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Mas então, ele é menos qualificado que o Deus Pai, que o Deus Filho? Então, existe essa pergunta aí, eu quero que vocês também comentem sobre isso, pastor Ordinei, que quiser começar. Tô começando com você direto, mas não é que eu tô... Pergunta, eu tô pesquisando aqui, vindo ele falando, você está abrindo... Só pergunta, né, pastor, que eu falo aqui agora, já tá contando o assadura pra mim. Você viu que você criou, não, né? Eu tô valendo? Tá arrancando o toco mesmo, mas vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a Santíssima Trindade. Na teologia existe a trindade ontológica e a trindade ecológica, ou econômica, ontológica e econômica. E quando você estuda, a meu raciocínio não está tão lembrando tanto assim, a ontológica está ligada que a essência seria a mesma essência. E a econômica seria que há uma divisão de funções, né? Ou seja, Deus tem uma função, Jesus tem uma função, o Espírito Santo tem uma função. Então, de uma forma ou de outra, tanto a ontológica como a econômica, faz sentido, né? Então, como que eu vejo, para não ficar confuso, né? Essa pergunta ela sai constantemente. Eu devo glorificar o Espírito Santo? Né? Eu oro para quem? Se eu orar para Jesus, será que Deus não vai ficar triste? Mais ou menos aí, né? Então, dentro da trindade econômica, eles falam mais ou menos isso aqui. Você pode orar a Deus no nome de Jesus, crendo que o Espírito de Deus está em você e ajuda você na oração. Ou seja, se eu falar com Deus e eu falar com Jesus, falar com o Espírito Santo, particularmente, para mim é a mesma coisa, biblicamente. Faz parte da essência. Então eu vejo dessa forma, tanto a ontológica como a econômica. E baseado na trindade que você falou no livro de Gênesis, né? Realmente em Gênesis 1, versículo 1, o famoso Bereshit bara Elohim, o Elohim ali aparece realmente no plural. E dá a entender que é um plural majestático. Por quê? Dá como deuses, né? Dá como deuses. Então, eu acreditaria que faz mais um plural majestático. Porém, já em Gênesis 1:26, já não, né? Realmente aparece para mim, particularmente, ali a Santíssima Trindade, disse Deus, nossa imagem, plural, semelhança. Vai aparecer também quando Deus fala assim, o homem agora se torna como um de nós, né?
Depois Gênesis 11 fala desçamos e confundamos. E fica bem claro ali em Deuteronômio 6:4, o famoso Shema, né? Shema Israel, que mostra ali o Errad e Errad, né? Que não vou entrar aqui, que não é muito minha área, mas realmente mostra um Deus que subsiste em três, ou mais do que um. Então, é a forma assim que eu vejo a Santíssima Trindade, tá? Nos livros do Antigo Testamento, e o Novo Testamento fica bem claro, assim, a ação do Pai, Filho e Espírito Santo, né? Tanto é que a gente crê quando Deus fala assim, ó, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. O homem, ele é tricôtomo, né? É composto de corpo, alma e espírito, né? Então a gente tem também essa referência, mas agora passou o Rosângela para não ficar... Sim, não pegando seu pé não, vai. Calma, senão fica mas, pastor Rosângela, então tá certo, orou ao Pai, ou ao Filho, ou ao Espírito Santo, é o mesmo Deus, ele entende, né? Mas nessa questão também, então você concorda, mesmo comentário aí com o pastor Dinei, mas Concordo, se é uma acho que não tem diferença de você orar a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Mas assim, quando nós falamos da Trindade, né, nós vemos, né, a ação, né, no Gênesis 1:26, Gênesis 11, que ele falou, né, no Novo Testamento, né, assim, no batismo de Jesus, né, o céu se abre, uma voz do céu, né, é ouvida, né, esse é meu filho, Deus Pai falando, né, a pomba pousa sobre Jesus, né, ali era a unção no ministério de Jesus, para Jesus iniciar o seu ministério, né, símbolo do Espírito Santo, e nós vemos a atuação do Espírito Santo nesse sentido. Quando vamos falar da Trindade, assim, eles são diferentes em funções distintas. Certo. Como assim? Deus, o Criador, né, Deus Pai, o que planejou na eternidade, Jesus veio para cumprir o plano salvífico, e o Espírito Santo veio para ficar com a igreja, preparando a igreja para o arrebatamento. Essas são as funções. Funções distintas, só que como pessoas são iguais. Primeiro, são consubstanciais, da mesma essência. São em igualdade de poder, de autoridade, de majestade. E são coeternos. Né? São coeternos. Né? Os Salmos, acho que é Salmos de número 90, né? Desde Deus de eternidade, tu és Deus, né? Então eu vejo nesse sentido, né? Funções distintas, porém o mesmo poder, são coiguais, mesma autoridade, mesma majestade, mesmo poder, da mesma essência, mesma natureza, e são coeternos porque eles são autoexistentes, né? Bem verdade, se nós formos pegar aí sobre essa expressão da autoexistência, né? Acho que é João capítulo 8, verso 58, os fariseus, né, foram indagar Jesus, perguntando para Jesus, tu não tem nem 50 anos, né? Aonde é que você conhece Abraão? E Jesus falou, antes que Abraão existisse, eu sou. Né? Então em Isaías, acho que Isaías 9:6, né, a profecia messiânica, né? Um menino nos nasceu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, né? Príncipe da paz e Pai da eternidade. Glória a Deus. Nesse sentido que eu vejo a Trindade, é um só Deus, mas em funções distintas. Amém. Pastor Alex, também aqui sobre o Espírito Santo, né, no Antigo Testamento. Então, tá um pouco mais claro agora, né, sobre essa questão da hierarquia. Não existe hierarquia, certo? Uhum. Então, se a gente falar com Deus Pai, ou Deus Filho, ou Deus Espírito Santo, ele entende e recebe também a nossa oração, mas na sua visão, o que você entende sobre isso? Olha, o Espírito Santo, ele é imprescindível na igreja do Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele é o nosso intercessor. Então, o cristão deve buscar a presença do Espírito Santo. Ele é alguém de suma importância para a igreja, o Espírito Santo. Por exemplo, quando a gente pega um comentário do
um comentário de um teólogo muito bom, acadêmico, mas piedoso, né? O Craig Keener, por exemplo, em sua obra O Espírito na Igreja, ele vai dizer o seguinte, ó, que o Espírito Santo, ele continua agindo hoje na igreja. Então ele vai falar sobre a relevância e a importância do Espírito Santo hoje para a igreja. Então ele vai dizer que o Espírito Santo, ele continua agindo hoje na igreja. Então, para ele, os milagres não são fenômenos do passado, mas também do presente, são do presente. O testemunho global da igreja, por exemplo, ele vai falar do sul global, mostra essa importância que tem o Espírito Santo para a igreja, não só na intercessão, mas na própria missão da igreja. E também o Espírito Santo, ele vai falar da relevância dele não só nos estudos, né, na teologia, mas como um sujeito ativo na missão da própria igreja. Então o Espírito Santo, ele é um agente importantíssimo na igreja atual. Então essa questão da hierarquia ali, olhando no Antigo Testamento, não tem, porque a gente fala, né, que para o entendimento de forma sistemática, a terceira pessoa da Trindade, mas sim, na verdade tá tudo certo, é um Deus só. Um Deus só, por exemplo, quando a gente vai pegar, por exemplo, né, a citação de pais da igreja, como por exemplo, né, o Irineu, Tertuliano, Atanásio, como eles enxergam a Trindade, né? O Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, por exemplo. Ele vai falar o seguinte, ó, Deus é 3 pessoas, ele vai falar. Assim que eles usam uma Trindade. Deus é 3 pessoas, cada pessoa é plenamente Deus, há um só Deus. Há um só Deus. Então, para ele, não há uma espécie de subordinacionismo na Trindade. Porque isso, inclusive, é uma heresia que surge, né, no segundo, terceiro século. É uma heresia. Então, por exemplo, quando o presbiterário, por exemplo, né, o presbiterário, ele é uma das razões do primeiro concílio de Nicéia. É o Bispo Ário. O Bispo Ário levantou uma questão que chocou todo mundo na época, né, pastor Ney? Ele falou assim que havia uma era, havia um tempo na eternidade que Jesus não era. Ele fala que Jesus não era. E nem Jesus nem o Espírito Santo. Ele vai falar. Então, o concílio que teve de Nicéia, ele é justamente para refutar essa heresia de Atanásio. Ou seja, Atanásio, ele cria um certo tipo de subordinacionismo, que é colocar, por exemplo, uma relação de hierarquia entre a Trindade, ou como dizia Atanásio, a triunidade. Né? A triunidade, então, ou 3 em unidade, né? Que eles vão dizer, 3 em unidade. Então ele vai questionar isso aí. Então, por exemplo, ó, quando nós pegamos o credo de Atanásio, olha o que diz o credo de Atanásio aqui, muito, muito bonito. Ele diz o seguinte, ó, a fé católica quer dizer universal, né? Não de forma institucional. Certo. A fé católica é essa, que adoramos um só Deus em Trindade, e Trindade em unidade, sem confundir as pessoas, nem dividir a substância ou a essência. Pois existe a pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. Mas a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma só. Ele vai falar. Igual é a glória, a majestade coeterna, ele vai dizer. Assim também o Pai, o Filho e também o Espírito Santo, pois assim como nos vemos subjugados pela verdade cristã, reconhecendo cada pessoa por si como Deus e Senhor, também estamos proibidos, diz ele, ó, pela religião universal, de dizer existem 3 deuses ou 3 senhores. Então, o próprio credo de Atanásio, ele estabelece uma co-igualdade, né, em uma relação igual, né, pastor Rosângela? Na Trindade, na divindade. Então, quem vai levantar essa primeira heresia aí é o presbiterário, que vai dizer que há uma subordinação entre a Trindade, né? E o credo de Atanásio no concílio de Nicéia vai refutar essa heresia aí. Certo. Perfeito. Obrigado aí pela contribuição de vocês aqui. Vamos dizer que esse foi o primeiro capítulo, agora vamos ou do Antigo Testamento, vamos para o Novo, né? Sim. Então, o Novo Testamento inicia, né, com
4 evangelhos sinóticos, nós conhecemos, evangelho, né, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas os evangelhos apresentam, né, a genealogia de Jesus, Jesus fazendo o primeiro milagre, mas antes de Jesus, né, começar ali, tem ali o nascimento e tudo mais. Mas o ministério, você vê que de Jesus já começa com o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito do Senhor, revela para Simeão, não é isso? E Ana, que estava no templo lá, Jesus, a promessa da salvação. Então começa por ali. E depois Jesus é batizado, que já foi comentado pelo pastor Rosângelo, no Rio Jordão por João Batista. E o céu se abre, uma voz bela do céu, né? O Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus, e ali ele inicia o ministério. Então eu acredito que Jesus foi também o que mais falou do Espírito Santo. Sim. Né? Então eu gostaria de que vocês comentassem também sobre isso, sobre agora a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, e começando ali sobre Jesus. Jesus foi o que mais falou. E assim, eu não sei se vocês, mas acho que eu ouço pouco falar sobre o Espírito Santo. Que na igreja que eu congrego aqui de segunda, tem um culto do Espírito Santo. Que bênção. Que bênção, né? Difícil você encontrar Difícil por aí, né? Algo voltado à pessoa do Espírito Santo, né? Não que eu estou falando que as outras igrejas não falam, não generalizando. Mas eu queria ouvir de vocês sobre isso. Está sendo um pouco falado, mas Jesus deixou aqui no Novo Testamento, que é o que o pessoal fala, no Antigo Testamento não vale, foi só para o Novo. Então no Novo mais fala do Espírito Santo, né? Atos dos Apóstolos, então, né, que alguns falam que não deveria nem se chamar Atos dos Apóstolos, mas sim Atos do Espírito Santo, né, porque é o que fala mais. Mas vamos começar então a falar aqui, a comentar sobre o Espírito Santo no Novo Testamento, pastor Rosângelo. A atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, né? Então, a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, nós, né, como você citou aí, Jesus, né, inicia no ministério de Jesus, no batismo no Rio Jordão. O Espírito Santo, ele começa no ministério de Jesus. É claro que nós temos, voltando um pouquinho aqui para o Velho, vou ter que voltar um pouco para o Velho Testamento, Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11 tem uma profecia lá sobre Jesus. Você desceria sobre ele, sobre os 7 espíritos, chamado a plenitude do Espírito, né? Espírito de conhecimento, Espírito de entendimento, Espírito de inteligência, Espírito de sabedoria, né? Desceria sobre Jesus ali. Então, quando o Espírito Santo ele veio no Novo Testamento sobre Jesus, e aí Jesus chamou seus 12 discípulos, e Jesus começou a fazer milagres, multidões acompanhavam Jesus. Jesus falou muito para os seus discípulos sobre o Espírito Santo. Né? Principalmente como em João capítulo 16, né? Jesus fala assim para os discípulos assim, olha, eu não vos deixarei órfão, né? Mas enviarei o outro Consolador, né? O Allos Paracleto, né? Será sempre convosco, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não tem, não conhece, né? Mas vai estar sobre vós, né? E então, quando Jesus ele foi crucificado, ele ressuscitou ao 3º dia, e ele ficou 40 dias ainda, né, instruindo seus discípulos acerca do reino. E uma das falas de Jesus foi: não se ausentasse de Jerusalém, né, porque havia a promessa, né, Lucas 24:49, né, eis que enviou a promessa do meu Pai, ficar em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, né, revestimento de poder. Em Atos 1:8, né? Recebereis poder que há de vir sobre vós, serei testemunha em Jerusalém, Samaria, na Judéia, nos confins da terra. Então o Espírito Santo no Novo Testamento, ele veio através de Jesus, o ministério de Jesus, e veio para ficar com os discípulos, né? Em Atos capítulo 2, né? Que é o que nós mais gostamos de usar, né? Todo crente pentecostal, né? Atos capítulo 2, todos foram cheios do Espírito Santo, né? Aquele movimento maravilhoso, né? E é tão interessante Atos dos Apóstolos, quem lê o livro de Atos dos Apóstolos, porque nós vemos a atuação do Espírito Santo desde o primeiro capítulo, sim, né? Do capítulo 1 até o capítulo 28, nós vemos a atuação do Espírito Santo, enchendo, salvando, curando, libertando, né? Inspirando, né? E quando aconteceu em Atos capítulo 2, aí os irmãos sabem a mensagem de Pedro, né? Foi uma mensagem
cristocêntrica, né? Verdade. Porque o texto vai dizer que os corações dos ouvintes foram compungidos, né? Ou seja, dilacerados, né? A palavra de Deus entrou, né? E quase 3.000 almas aceitou Jesus. E de lá nós vemos a atuação do Espírito Santo. Capítulo 3, quando Pedro e João cura o coxo no templo, né? Na Formosa, o texto vai dizer que eles estavam indo para a oração. Peraí, Atos capítulo 2, eles foram cheios do Espírito Santo. Então sempre tem aquela coisa na cabeça do cristão. Eu fui cheio do Espírito Santo no congresso. Então, amanhã eu já não preciso mais não, porque eu já fui cheio. Pedro e João nos dá aqui uma lição diferente. Foram cheios, Atos capítulo 2, capítulo 3, eles estão indo o quê? Orar. Por quê? Porque para manter uma vida cheia precisa orar. Então eles estão orando. Então aí nós vamos partir do momento, Atos capítulo 4, capítulo 5, na casa de Cornélio, quando o Espírito Santo desce sobre os gentios, né? Que ouviam a palavra. Então nós vemos assim que, assim, só para encerrar aqui a minha fala, o Espírito Santo ele sempre está de acordo com as Escrituras. Glória a Deus. Então as pessoas hoje estão confundindo assim, antigamente, assim, uns tempos atrás, as igrejas tinham muitas levas de campanha batismo com o Espírito Santo. Que nem você falou, é raro ver culto do Espírito Santo. As pessoas, né, tinham essa campanha em busca do Espírito Santo. E parece que está sendo menos falada nas igrejas, né? De os jovens hoje estão na igreja. Só que muitos jovens, assim, não tem mais essa preocupação. Eu estou falando do meu tempo, né? Sim. Né? Nossa preocupação era, primeira coisa, aceitou Jesus, se converteu, batismo Santo, vai buscar o revestimento. Né? Eu sei que todo aquele que aceita Jesus, levanta sua mão, tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai entrar na regeneração, no novo nascimento, né, na criatura. Mas agora nós precisamos do quê? Do revestimento, né? Então eu acredito assim, que o Espírito Santo no Novo Testamento ele atuou de várias formas, né? Ele encheu, ele capacitou, mas sempre de acordo com as Escrituras. Quando não está de acordo com as Escrituras, aí para mim já não é avivamento, porque o verdadeiro avivamento está na exposição da palavra, né? E através do quê? Da inspiração do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Pastor Rudinei. Rapaz, eu não tenho nem muito o que falar agora. Essa aí Ele citou bastante passagens aqui. Praticamente tudo, né? Mas é que o Espírito Santo, né, ali quando começa no ministério de Jesus ali, só pra gente também destrinchar um pouquinho aqui. O mesmo Espírito que estava com Jesus ali no Rio Jordão foi o mesmo Espírito que o levou no deserto, né? Pra ser tentado pelo diabo, né? Então, assim, o Espírito Santo está conosco em todos os momentos, né? Tanto nos momentos que a gente está com os holofotes sobre nós, né? Todos estão observando, todos estão olhando, quando nos momentos que nós estamos a sós, né? E aí, nos momentos que nós estamos a sós, né? É que nós revelamos quem realmente nós somos. Se nós estamos com o coração verdadeiro de buscar, né? Realmente agradar o Espírito Santo, se encher do Espírito Santo, né? E assim, o ano passado, para vocês terem uma ideia, eu nunca tinha pregado só sobre o Espírito Santo. E através dessa provocação mesmo de Deus em mim, né? Através daquele podcast que eu assisti, Espírito Santo, Deus Esquecido, eu preguei uma palavra que falava sobre o Espírito Santo. Aí eu citei todas as passagens que ele me fez lembrar, o Espírito Santo me fez lembrar, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E naquele dia muitas pessoas passaram a entender de forma diferente o Espírito Santo. Porque a gente vive ali na congregação, a gente não sabe o que cada um faz depois dali. Então o momento que a gente tem como pregador, como professor, como servo de Deus, é servir ali para a igreja aquilo que o povo está deixando de lado. Foi o que o pastor disse. Muito interessante, por exemplo, quando a gente fala, né, do Espírito Santo na vida de Jesus, ainda o teólogo pentecostal Stanley Orton, ele destaca o seguinte, né? Eu marquei aqui, ele vai destacar, ele vê um ponto central de Orton, para o teólogo Orton, é a dependência voluntária de Jesus do Espírito Santo. Por exemplo, na própria concepção de Jesus, né, o Espírito Santo está presente, né, pastor Rosângelo? Por exemplo, quando a gente lê lá em Atos, lá em Lucas 1:35, diz assim, ó. Verdade. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, pastor Direito? Então, a própria concepção do Deus encarnado,
é obra do Espírito Santo. Então você vê né, o Espírito Santo ele é um agente central, né, na vida de Jesus, né? Por exemplo, na concepção de Jesus, na unção, né, do batismo, né, lá em Lucas 3,32, no ministério de Jesus mesmo, né, que se dá pelo poder do Espírito Santo, em Atos 4, versículo 18, Lucas 4, 18, e na própria direção do Espírito Santo na sua vitória na tentação no deserto. Lá em Mateus 4, né, e também em Lucas capítulo 4 também, né. Jesus ele vence, ele é levado pelo Espírito Santo e vence o diabo pelo Espírito Santo. Então a gente percebe que o Espírito Santo ele reforça uma cristologia funcional, onde Jesus opera milagres como um servo ungido, né, e ele é para nós um modelo. Isso é um modelo para a igreja. Então, porque Jesus ele vence tudo pelo Espírito Santo, ele é dependente do Espírito Santo. E isso também acontece com a igreja, né, pastor Rodinei? A igreja é inteiramente dependente do Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo, a igreja não faz nada, meu amigo. A igreja ela só se move pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Isso é muito importante. Amém. Mas Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, né, ali também o falar em línguas, né? Pastor Rudinei, ali, o falar em línguas ali, é línguas ininteligíveis ou são em outros idiomas, no caso, na sua visão? Bom, sou um pentecostal clássico, né? Mas vou tentar trazer aqui o máximo possível da forma que eu vejo o texto. Quando você olha para Joel capítulo 2, eu vejo que ali já começa essa promessa, o que vai acontecer no Atos capítulo número 2. Joel 2, versículo 28. Só que aparece da forma de revestir, de derramarei. E Lucas 24, 49 aparece como forma de revestir, ser revestido, né? Essa seria a ideia. Aí Mateus 3, versículo 11 aparece como batismo no Espírito Santo. E esses termos, ou esses últimos termos aparecem em Mateus capítulo 3, 11, depois aparece em Atos 1, 4 e 5, de novo, o termo batismo com o Espírito Santo. Então o que eu vejo aqui? Que isso cumpre-se em Atos capítulo 2, é a forma que eu vejo. Só que o texto, eu não posso ficar somente gramaticalmente nele, porque existem alguns fenômenos sobrenaturais ali. Então tem vários. Então, dentro desses fenômenos naturais, eu vejo tanto uma língua idiomática, porque você vai ver que aproxima-se pessoas e começa a entender de outras nações. Da mesma forma, os galileus não entendiam, então, ao mesmo tempo, estranha. Então, eu não posso pegar somente os originais e ficar ali somente na gramática e não entender esse fenômeno que acontece no texto. Então, essas línguas são dadas pelo Espírito Santo, então eu não posso entender que ali seria uma escola de línguas, onde eles aprenderam a falar línguas e seria totalmente idiomática. Então, eu vejo essas duas formas, idiomática também com línguas estranhas. Língua estranha para um, idiomática para outro. Tá? Outra coisa que eu vejo aqui é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Então, tem várias linhas, de repente nós nem concordamos aqui essas linhas, de repente sim. Eu vejo que essa evidência, quando se fala de batismo com o Espírito Santo, é a língua estranha. Eu concordo. Também? Tá bom. Aí você vê que João capítulo 20, versículo 22, aparece Jesus sopra sobre o Espírito. Para a forma de regeneração, de salvação. Mas aqui em Atos capítulo 2, vê o revestimento. Ou seja, o batismo com poder. Esse revestimento eu tô com camisa, mas está frio, eu me revisto. Então é algo sobrenatural. E você vai ver que isso acontece no decorrer do livro de Atos, que vocês citaram aqui sobre o livro do Espírito Santo. Então aqui em Atos capítulo número 10, 46, 44 a 46, aparecem essas línguas na casa de Cornélio. Depois aparece em Atos 19, versículo 6, crente de Éfesos. E Mateus 16, 17, ou Marcos 16, 17, fala que esses sinais seguirão os que crerem e falarão em novas línguas. Então o poder para pregar está baseado em Atos capítulo 4, versículo 31. Então eu vejo que a evidência é a língua estranha e o que acontece ali são vários fenômenos. Né? Como vocês trataram aqui, é a pessoa da Trindade, ou no caso Pai, Filho e Espírito Santo sendo coiguais, né? Na mesma essência, atuação no Antigo, no Novo e agora o batismo com o Espírito Santo. Então eu vejo tanto idioma como também língua estranha no livro de Atos capítulo 2.
Então, como bons pentecostais, né, todos nós aqui concordamos, né, com o pastor Rudinei, acho Com que, certeza. né, não discordamos em nenhum ponto do que ele falou. Alguém queria complementar? Sim, eu concordo com o Dinei. Inclusive, por exemplo, esse ponto de vista teológico dele é muito levantado pelo teólogo pentecostal, acho que um dos melhores teólogos pentecostais, chamado Robert Menzies. Ele vai destacar, por exemplo, né, que as línguas estranhas, né, ou as línguas espirituais, elas podem se dar de forma idiomática ou misteriosas. Como, por exemplo, as dos dois ali, acho que o Rodinei levantou um ponto importante, que inclusive teólogos pentecostais, eles analisam isso atualmente. Ali se dá vários fenômenos, tanto idiomáticos quanto misteriosos, ali em Atos 2. Agora, no capítulo 14 de 2 Coríntios, de 1 Coríntios, nós temos um ponto importante ali. Por exemplo, ó, diz assim o texto bíblico, ó, capítulo 14 de 1 Coríntios, diz assim, ó, deixa eu achar aqui. Diz assim o texto bíblico, viu? Capítulo 14, acho que é o versículo 1, né, Rudinei? Acho que é o versículo 2, né? Versículo 2. Deixa eu achar que eu tô rindo de Bíblia hoje, eu tô... Diz assim, ó. Diz assim, quer ver, ó? Capítulo 2, né? Versículo 2. Versículo 2 diz assim, ó. Porque o que fala em língua estranha, ou línguas misteriosas, né? Está no original, línguas misteriosas. Não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Então, na própria confissão de fé da Assembleia de Deus hoje, ela vai destacar isso aí, que as línguas, que o dom de língua, ele pode se manifestar de duas formas, idiomáticas, e nós temos assim até hoje, né, pastor Rogério? Então nós temos que Deus pode se manifestar até hoje, né, de forma idiomática, para traduzir, né, a pessoa traduzir esse dom, e também nós temos que o dom de língua pode se manifestar de forma misteriosa, como diz aqui no texto aqui de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Então, por exemplo, o Robert Menzies vai dizer que, em sua obra Empoderados para Testemunhar, que esse batismo do Espírito Santo ele é de suma importância para o testemunho da igreja. A igreja não recebe o Espírito Santo para ficar entre quatro paredes, né? Né, pastor Dinei? Então, por exemplo, ele vai destacar, por exemplo, que em Lucas Atos, né, ele vai relacionar a ação do Espírito Santo, por exemplo, ao poder para a missão, a fonte de experiência carismática com os dons espirituais, continuidade da tradição profética. Quer dizer, o Espírito Santo ele vem sobre a igreja para dar essa continuidade da tradição profética. Ali a pregação de Pedro lá em Atos 12 é profética escatológica, né, pastor Rodinei? É uma pregação profética escatológica. Então, ali nós temos... E outra coisa, né? O Espírito Santo, quando vem na igreja, ele nos dá o quê? Elemento constitutivo da identidade da própria igreja. Porque ter o Espírito Santo é fazer parte da igreja, é ser igreja de Cristo, ser o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é alguém fundamental no papel da igreja, né? E eu creio que o pastor Rodinei, que a evidência do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas, que pode ser línguas idiomáticas ou línguas misteriosas. Glória a Deus. E o pastor Rogério, com certeza também, ele concorda, né, pastor Rogério? Vai concordar. De acordo com a fala, né? O que aconteceu em Atos capítulo 2 lá, né? Fala línguas estranhas, né? E idiomáticas, né? E é tão interessante, né? Que os que estavam ali no dia de Pentecostes, né? O Leopoldo falou assim, porventura não são esses todos galileus, né? Galileus naquele tempo eram os nortistas, podemos falar assim. Os da periferia ou da comunidade. Né? E é tão interessante que Atos, capítulo 2, fala, veio do céu, né? Que é os fenômenos, o pastor Rodinei falou, né? Como um som, né? E essa expressão som ali é ecos, né? Ecos, né? Em grego. O derramamento do Espírito Santo foi um acontecimento audível, verificável, todos viram, e público, né? Porque aquele mover atraiu todos, né? Para ouvir, né? A pregação, né? Aí foi onde Pedro agora não está mais cheio de si, né? Porque assim, o homem tem três coisas que nós podemos estar cheio. Ou cheio do Espírito Santo, ou cheio do nosso ego, né? Ou cheio de demônios. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Então ele pregou
uma mensagem poderosa, né? E aí houve essa salvação de quase 3.000 almas, né? Sim. No dia de Pentecoste. Então, assim, o Espírito Santo, ele continua, né? Ele continua atuando, né, no nosso meio. Então, eu acredito da mesma maneira que o pastor Rodinei, o pastor Alex, né? Que houve esses dois fenômenos, né? E é tão engraçado que Atos dos Apóstolos, ele é uma comparação com a Torre de Babel, né? É verdade. Na Torre de Babel, desçamos e confundamos, né? Deus desceu e confundiu as línguas, né? Os idiomas. Em Atos dos Apóstolos, não. Atos dos Apóstolos, né? O Espírito Santo desceu, derramou esses idiomas, né? E o povo se ajuntou para ouvir a palavra. E na Torre de Babel, não. Na Torre de Babel houve espalhamento, né? Então o Espírito Santo, ele não espalha, ele ajunta, né? Então essa linha de pensamento. Amém. Obrigado aí, pastor Rosângelo. E o que eu queria agora levantar, e depois do que eu citar, vou levantar 3 questões polêmicas aqui para a gente discutir sobre o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 31, diz assim: Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á isso perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Fica a pergunta para nós. O que é a blasfêmia, então, contra o Espírito Santo? Depois que eu escutar, dentro disso eu vou levantar outras questões aqui, mais 2, né? Primeiro é essa. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Pode começar, pastor Rosângelo, se quiser começar. Dentro desse texto aí, né, os fariseus, né, que estavam indagando Jesus, porque Jesus expulsou demônios, né? E eles falaram que Jesus estava expulsando no nome do Beelzebu. Isso. Né? Blasfêmia contra o Espírito Santo, eu entendo assim, chamado de dureza de coração, quando uma pessoa que, como nós aqui no nosso meio, experimentou o Espírito Santo na sua vida, viu sinais, milagres, libertação, salvação, e aí ela endurece a sua serviço conscientemente, seu coração, atribuindo que essa obra, como os fariseus aqui, né, atribuiu a obra que Jesus estava fazendo, estava atribuindo a obra de demônios, né? Então, conscientemente. Então, assim, blasfemar contra o Espírito Santo, eu acredito que é uma pessoa que ela já esteve no meio, é alguém que se apostatou da fé, no sentido de que tudo aquilo que ele vivenciou no meio evangélico, no meio pentecostal, e tudo isso que ele veio, fala assim, isso aí não é o Espírito Santo, isso aí é obra de Satanás, o diabo está usando fulano de tal. Então, assim, blasfemar contra o Espírito Santo é blasfemar conscientemente. A pessoa sabe o que está fazendo. Agora, o que não é blasfêmia contra o Espírito Santo é quando uma pessoa leiga, que não tem conhecimento, que não tem entendimento, que não está no meio, que não experimentou, aí não é considerado blasfêmia contra o Espírito Santo. Certo. Essa é a minha visão. Concordo? Sim. Complementar alguma coisa? Bom, quando a gente olha para a Bíblia assim, a gente vê alguns tipos de pecado que praticamente não tem perdão. E entra aí a falta de perdão, entra a apostasia, está em Hebreus 4, versículo 6, 6:4. 6:4. E a blasfêmia contra o Espírito Santo, de Mateus capítulo 12, versículo 36, mais ou menos aqui, né? 32, 33. O que o Rosângelo falou, o pastor Rosângelo falou, tem tudo a ver, né? Você vê que ele tem um grupo de fariseus que eles estão ofendendo a honra do Espírito Santo. Eles estão conscientes que Jesus está sendo usado pelo Espírito Santo. Então eles tiram do Espírito Santo e colocam para Beelzebu. Ou seja, algo consciente, porque eles queriam fazer isso mesmo, sem dúvida que a ação é do Espírito Santo, e atribui isso para Beelzebu. Para mim isso aqui é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Forma que eu vejo isso. Eu concordo com o pastor Rodinei, o pastor Rosângelo também. Acho que o pastor Rosângelo disse algo importante, né? O contexto em que Jesus fala isso aí é um contexto em que há um milagre, né? Uma expulsão de demônio na frente de todo mundo ali, né? E os fariseus
não eram qualquer pessoas, né? Eles, né, pastor Diri? Eram teólogos. Mestres, né? Eram doutores da lei, eles conheciam a Escritura Sagrada. Então, Verdade. Jesus fala assim, ó, em Mateus 12, 31 e 32, também aparece Marcos 13, 28 e 30, Lucas 12, 10. Ele fala assim, ó, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então, eu concordo também com a fala do pastor Rosângelo. Eu creio que a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao Espírito Santo as obras de Satanás. Então, Jesus disse isso quando os fariseus afirmaram que ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebul. Ou seja, eles viram, né, pastor Rodinei, eles viram a obra evidente do Espírito Santo em Jesus. Mesmo assim, chamam essa obra de demoníaca. Então, ou seja, é uma rejeição, como o pastor Rodinei falou assim, consciente e deliberada da verdade. Por isso aí, por exemplo, essa blasfêmia com o Espírito Santo não é qualquer deslize, né? Não é qualquer palavrinha, meu amigo. É algo consciente, né? É algo deliberado. Então eles deliberaram essa blasfêmia aí. Então, diante de uma evidência do Espírito Santo, eles atribuem aquele milagre ali, aquela obra espetacular, ao diabo. Então, isso é um alerta, né, para todos nós, né, pastor Rodinei? Inclusive para pessoas que saem do meio pentecostal, né? A gente vê irmãos que estavam no meio pentecostal, Zombam agora. e vai para a igreja, né, entre aspas, reformadas, e agora, né, eu sou reformado, né, começa, né, a fazer chacota, né, com os dons de línguas, por exemplo. Exato, é verdade. Eu conheço pessoas, né, que estavam, né, pastor Dinei? Estavam em nosso meio, irmão. Verdade. Foi pastor com o Espírito Santo, e está hoje uma igreja, entre aspas, reformadas, né, uma igreja tulipada, calvinista, né? Reformada é outra coisa, né? Então, e está lá agora e começa, por exemplo, a fazer chacota com os pentecostais. Tem pastores de igrejas reformadas que odeiam os pentecostais. Verdade. Tem ódio de morte dos pentecostais. Eu já presenciei isso já. Muito triste isso. Muito triste, né? Então, uma pessoa sai do nosso meio, né, e vai para outro lugar e começa a blasfemar o Espírito Santo. Eu acredito que isso é muito perigoso, né, pastor Dini? Muito perigoso. Essa blasfêmia consciente, como o rapaz faz aqui, como os fariseus fazem aqui, é muito perigoso e pode se tornar uma blasfêmia com o Espírito Santo. Então isso é muito grave, tá, gente? Isso é muito grave. Então, o Espírito Santo é blasfemar isso aí. É atribuir ao Espírito Santo as obras de Satanás. Quer dizer, Deus está agindo ali, a pessoa, mesmo diante da evidência, né, vendo aquele milagre, ela atribui aquilo ali ao diabo. Então isso é muito grave. Entendi. Então eu falei que ia levantar 3 questões. A próxima, qual que seria? Uma pessoa que fala, por exemplo, o Espírito Santo está me dizendo, está me direcionando. Circulou um vídeo aí, polêmico pela internet, sobre um suposto profeta. No culto ele sinaliza um homem, pede para ele levantar. E aí ele está falando, o Espírito do Senhor está me dizendo, ou o Espírito Santo. E ele começa a profetizar. Ao mesmo tempo, a pessoa abre uma outra tela e vai pegando todas as informações que tinha no Orkut, Facebook, e vai fazendo conforme ele falava, o que estava lá em aberto nas redes sociais. Sua irmã é tal, o nome dela é tal, Deus tem uma obra na sua vida, enfim. Mas ele estava falando que era o Espírito do Senhor. E aí? Ali é uma blasfêmia? Porque foi levantada essa questão por um dos nossos internautas aí que acompanha aqui também o programa. Ali se configurou uma blasfêmia com o Espírito Santo, era um ministro, estava no púlpito. O que vocês acham sobre isso? Eu acho gravíssimo, né? Por exemplo, nós temos um episódio no Novo Testamento, os pastores vão recordar aqui, por exemplo, lá em Atos 9, né, pastor Lina, quando os apóstolos vão para Samaria, né? Eles começam a impor as mãos sobre as pessoas são baseadas no Espírito Santo. Aí diz que vem lá um tal de Simão, por isso o nome Simonia, né? Quer dizer, quer comprar o dom de Deus, né? Simão Mágico, né? E Simão Mágico veio lá, acho bonitinho e pediu para Pedro, né? Falou, eu posso até comprar isso aí, rapaz. Me dá para mim colocar a mão nisso aí, quer dizer, ele achava que aquilo ali ia dar para ele um certo
um status para ele, né? E Pedro então repreende aquele mal nele, né? Aquele desvio de finalidade que ele estava ali. E diz que na hora mesmo ele fica cego na hora, né? Acho que ele ficou cego na hora ali, né? Então é um perigo isso aí, viu? É muito perigoso essa utilização dos dons espirituais, né? Dizendo que está com os dons espirituais para fazer isso aí na igreja. Manipulação, né? E na verdade é uma adivinhação. É uma manipulação, né? Dos dons espirituais. Né? Infelizmente tem isso aí no meio pentecostal. Todo mundo já passou, né? Infelizmente, não por isso aí, irmão, tem muitos irmãos que falam da gente, irmão, e às vezes por causa disso aí, irmão. Né? Exato. Porque infelizmente você não passou, Rodinei. Tem no nosso meio, né, irmão? Certo. Pessoas que usurpam dos dons espirituais para fazer isso aí, irmão. Entendi. E então quer dizer que, por exemplo, foi comentado aqui sobre o apostatar da fé. Essa é a terceira. Que aí, eu acho que o pastor Rosângelo citou Hebreus. Foi Hebreus 6, 4. Isso. Isso aí. Aqueles que, né, foram iluminados, uma vez foram iluminados e... Enfim, ali são aqueles que desviaram. É a mesma coisa hoje na nossa linguagem, entre aspas, tá? Que está afastado do evangelho, desviou. Ali, porque aí ele está fora. E aí, por ele estar fora, muitas vezes ele critica, muitas vezes ele vai ser veículo de comunicação, até de apontamento da igreja, o que fizeram com ele, às vezes chateado. E aí isso aí é uma blasfêmia, essa atitude desse que se desviou, ou o apostatar é diferente do desviado, por exemplo, do afastado. Pastor, por exemplo, o Jacó Arminio, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a apostasia pode ser temporária ou ela pode ser permanente. Então, por exemplo, lá onde o pastor Rodinei leu, né? O pastor Rodinei leu Hebreus 6, né? Onde fala ali que os iluminados, né? Ali é um texto muito forte, hein? Então, assim, o Novo Testamento, ele vai usar vários sinônimos para o novo nascimento, para a regeneração, pastor Rodinei. Então, por exemplo, vai usar, por exemplo, em Cristo. Isso é um sinônimo para a regeneração. Assentar nos lugares celestiais, sabe? Nascer de novo, estar com Cristo e iluminados. Esse texto é uma criptonita para o calvinismo. Esse texto de Hebreus aí, o pastor Diego citou. Porque é o seguinte, esse texto aí, Hebreus, ele vai dar para a gente o quê? É um sinônimo do novo nascimento, da regeneração, não tem jeito. Então, assim, iluminados ali é um sinônimo de novo nascimento. É alguém que experimentou de fato a salvação. Né, pastor Diego? Então, existe, nós cremos que pode ocorrer uma apostasia temporária, né, pastores? A gente vê irmãos que se afastam da igreja, né? E depois, com o tempo, voltam, né, pastor Rodinei? E nós temos também irmãos que se apostatam da fé, por exemplo, não volta mais. Por exemplo, tem um tal de Sabino, não sei o que. Vira. ali, pensa numa blasfêmia grande. Então aí é difícil, mano. Né, pastor? Tem casos que é difícil, mano. Pastor, desculpa interromper os irmãos. Fala. Pode falar, vocês querem contribuir alguma coisa? Eu só. Não foi falar de Não, assim, só usando um exemplo de apostatar da fé, assim, biblicamente. Certo. Biblicamente. Paulo, ele, no seu ministério, ele vai citar os seus cooperadores, né? Ele cita vários cooperadores. Ele é bravo. E ele fala de Demas, né? Demas, o meu cooperador, acho que é Filemon que ele fala. Só que como chega na última carta de 2 Timóteo, ele fala assim, Demas me desamparou amando o presente século. Então, bem lembrado. Demas se apostatou da fé, amando o presente século. Queria... E outras coisas, né? Aqui acho que é 1 Timóteo 4, Paulo vai falar assim também, Alexandre Latoeiro me causou muitos males, Deus pague por essas obras. Agora eu não lembro o texto, depois os irmãos aí quiserem me auxiliar. Tem uma fala que Paulo fala assim, não sei se é Demétrios, que Paulo fala assim, esse aí eu entreguei na mão de Satanás para que não aprenda mais blasfemar. Então, assim, essas falas fortes aí. É verdade. Né? Então, assim, apostatar da fé, né? Então, é que nem o pastor Alex falou, né? Tem gente que se apostata da fé, mas volta. Mas tem outros que não voltam. E muitos que não voltam, às vezes, os que fica atingindo a igreja por meio da rede social, criticando o meio pentecostal. É muito triste, não? Quando começa a entrar nessa linha de pensamento, eu penso que entra uma linha de blasfêmia. Certo. Você comentou 1 Timóteo 1,20.
Pode ser que seja outra. Ele diz assim, dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemar. Que também aparece, eu acho, 2 Coríntios 5,5, mas é outra ocasião, né? Outro texto, né? Outra coisa. Olha, já estamos partindo aqui pro final, né? É uma pena, mas essa mesa aqui tá muito boa, sabe? Esse diálogo aqui, ele não dá para esgotar esse assunto em 1h10, ou seja, mas eu acredito que tá sendo muito bem, identificando a vida de cada um que está acompanhando aqui, com certeza. Mas eu trouxe algumas perguntas de ouvintes aqui, né? Do programa. Telespectadores, ouvintes, quem estiver acompanhando aí. Primeira pergunta que eu vou colocar aqui na mesa, né? Como saber se alguém é cheio do Espírito Santo? Como que a gente identifica que alguém é cheio do Espírito Santo? Um de cada vez. Não, quem pegar a pergunta. Essa agora é quem pegar. Pode ir. Ó, eu penso assim, né? O Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus. Ó, o adjetivo santo. Então, se você é cheio do Espírito Santo, o seu caráter tem que ser moldado com hábitos bons. Né? Porque o que seria caráter? Caráter é um conjunto de hábitos, bons ou ruins. O que é moral? Conjunto de regras. Personalidade, aquilo que nós nascemos. Se você se tem o Espírito Santo, o caráter tem que ser moldado com hábitos bons. Se a pessoa mentia, não mente mais. Não é verdade? Se a pessoa roubar, não rouba mais. Porque ele entra com poder regenerador. Então, o que seria ser cheio do Espírito Santo? Você ter realmente o Espírito de Deus, né? Ser capacitado divinamente para poder exercer mediante a obra e uma mudança tanto de caráter, de moralidade e de personalidade. Né? Eu não posso falar que eu sou cheio do Espírito Santo e eu compro e não pago. Verdade. Eu ando mentindo. Né? Certo. O camarada bate na esposa. Então, é a forma que eu consigo entender. Ser cheio do Espírito Santo tem que ter mudança, sim. Caráteres com hábitos bons. Né? Perfeito. Agora uma outra pergunta e um dos dois vai responder. Por que a igreja do nosso século XXI valoriza mais os dons do que o fruto do Espírito? Porque eu acredito assim, as pessoas valorizam mais os dons do Espírito Santo pelas evidências, pela aparência, né? Julgar, que ele lá tem os dons do Espírito Santo, então ele é um homem de Deus, ele profetiza, né? E na verdade, o que faz toda a diferença não é ter os dons do Espírito Santo no sentido de dom de profecia, de profetizar, de dom de cura. O fruto tem que andar junto. É verdade. Porque Jesus falou, pelos frutos sereis conhecidos. Certo? E até da pergunta aqui, como identificar alguém cheio do Espírito Santo, né? O pastor Ney falou, tem fruto no Espírito, Gálatas capítulo 5 lá. Tem que ter, se não tiver, então já identifica, não é cheio, é convencido. Tem gente que é cheio do Espírito Santo e tem gente que é convencido. Então assim, o que as pessoas estão valorizando mais o dom, mas não estão valorizando o caráter da pessoa. Porque você conhece, tem gente que, infelizmente, nossos púlpitos, prega é uma benção. Sai de lá, vai ver o fruto. Não tem fruto. Né? Então, assim, as pessoas dão muita ênfase a isso aí. Principalmente no meio da tecnologia, né? A pessoa coloca assim, nada contra. Posta lá um videozinho dele. Pega lá, quebrou tudo. Viraliza, quebrou tudo. Quebrou tudo, né? Mas aí vai... aí você vai ver pega só aquela partezinha lá da mensagem que a igreja... Não, aí o cara esse aí tem que agenda. Esse aí é o cara. Aí você vai pegar o conteúdo e tudo, não tem conteúdo. Então é mais ou menos assim, as pessoas já estão dando mais valor aos dons do que fruto. E o fruto permanece. Verdade. E tem muitos que vão dizer naquele dia, né? Mas Senhor, expulsamos demônios, profetizamos em teu nome, curamos em teu nome. E o Senhor vai falar, apartado de mim que eu não te conheço. Ou seja, porque o dom, né, ele é um presente, então assim, não tem como devolver, né? Agora, se a pessoa não tem uma vida realmente com Deus, de bom testemunho e tal, no final vai dar errado, né? Agora sobrou para você, Varão, a última aqui. Até que ponto o Espírito Santo vai por nós? Essa aqui foi do fundo da alma, eu fiz questão de trazer essa aqui, viu? Foi uma pergunta de quem acompanha nosso programa. Até que ponto o Espírito Santo vai por nós? Porque assim, ele geme com gemidos inexprimíveis, ele é o nosso maior tradutor. Porque nós não sabemos orar. Verdade, né? verdade.
A palavra diz isso. Mas aí veio essa aí, do fundo da alma, mano. Eu creio que o Espírito Santo, ele não só santifica o crente, né? Guia o crente, ou produz caráter, frutos no cristão, ou também capacita para a missão. Mas o Espírito Santo ele vai até o fim conosco. Por exemplo, o último, né? O último no livro dele sobre o Espírito Santo, ele vai falar que o Espírito Santo ele está presente na escatologia da igreja. Então é ele que prepara a igreja, né? Para o arrebatamento dela. Então o Espírito Santo ele vai até o fim conosco. Glória a Deus, glória a Deus. Por isso é importante uma igreja no Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo, ele é responsável por preparar a noiva de Cristo para ela receber o noivo. Então é importantíssimo. O Espírito Santo ele vai conosco até o final. Então, por exemplo, né, o Stanley Orton vai dizer também, ele vai dizer assim também, né, que a pneumatologia não é apenas carismática, ele vai dizer, não é apenas carismática, mas é ética, é comunitária e também é escatológica. Ou seja, o Espírito Santo ele vai conosco até o final. Vai levar a noiva de Cristo ao noivo, né? Então é algo muito maravilhoso. Ele está conosco até o final. O Espírito Santo está conosco até o final. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Gente, a gente está finalizando já. Eu gostaria de que vocês dessem as suas considerações finais, está participando dessa mesa teológica, deixando também, se vocês quiserem, uma palavra para os ouvintes aí que estão acompanhando aí o programa, né? Para o ano deles, né? O ano está iniciando, primeiro episódio, né, do ano, e eu quero que vocês puderem, né, obviamente, a agenda de vocês, estejam mais episódios aqui que a gente vai gravar esse ano aqui, contribuindo, né, eu creio que Deus vai preparar, né, até o arrebatamento da igreja, nós vamos estar aqui servindo, enquanto nós tivermos fôlego de vida, né, e o Espírito Santo nos capacitando, nós vamos continuar essa obra, que eu creio que elucidou, esclareceu muito esse bate-papo aqui, essa mesa teológica, trazendo conhecimento à luz da palavra para muitos irmãos aí que estão acompanhando, tá? Então, Pastor Rosângela, começando por você aqui, deixa aí suas considerações finais. Se quiser deixar uma mensagem para quem está me acompanhando ali, tem aquela câmera ali que você pode se direcionar. Muito feliz, né, de poder ter participado com vocês aqui, uma honra, né, participar aqui com vocês. Acho que foi de suma importância, né, nosso conhecimento, né, e acredito que todos os ouvintes, né, que participaram aí com suas perguntas pro nosso irmão Leandro, né, acho que foi de suma importância. Eu acho que nós temos que, né, continuar. Você que está aí participando desse podcast aí, né? Continue buscando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é o nosso guia, né? Ele é o nosso é o que vai nos ajudar, né, a vencer esse ano de 2026, como nós vencemos o ano de 2025. O Espírito Santo está conosco, né? Até a consumação do século ele está conosco. Então, busca o Espírito Santo, busca os dons com zelo, né, que Paulo disse, né? E eu acredito que sem o Espírito Santo nenhum de nós estaremos aqui. Né? O Espírito Santo que capacita, o Espírito Santo que dá sabedoria, o Espírito Santo que inspira, né, que dá fervor, que dá alegria, né, que consola, que fala conosco. Então, é primordial buscar o Espírito Santo. Amém. Pastor Rudinei. Quero também aqui deixar meus agradecimentos, dizer que eu me sinto lisonjeado de estar com vocês. Muito conhecimento, né? Estão de parabéns, que Deus abençoe cada um de vocês. E os ouvintes, né? Que 2026 seja repleto de bênçãos. E estuda mais, leiam mais, procuram mais o Espírito Santo, seja ser do Espírito Santo, porque nem o pastor Leto falou aqui, ele vai estar todos os dias com a gente, desde convencer o pecador, né? Até o dia que Jesus levar todos nós para a glória. E é isso aí, né? Leitura, dedicação e a busca pelo Espírito Santo. Pastor Leandro, eu quero agradecer mais uma vez o convite. Já me sinto aqui de casa já, viu? Amém, amém. Também uma alegria, né, poder rever o pastor Ângelo, meu amigo, o pastor Rudinei, uma pessoa que tenho muito carinho e admiração por ele. Pastor Rudinei há mais de quase 30 anos já, né, pastor Rudinei? Quase por aí, né, pastor Rudinei? Por aí. Está na área da docência teológica, servo de Deus, muito piedoso, nome da igreja, de família. Também o pastor Rosângelo. Também o Marcos, né, o nosso técnico aí, está ali responsável, né? É o João. O João. Eu quero mandar um abraço, né, também aos internautas, ouvintes que estão vendo o programa nosso aí. Desejar a você um ano de bênção, de vitória. Viva no Espírito Santo, tá? Ser cristão
é ser alguém no Espírito Santo. Glória. Então o Espírito Santo ele vai te dar força. Você não vai ser um ano fácil, pode ser um ano difícil, né, de dificuldades, de lutas, desafios, mas se você crê no Espírito Santo, se você estiver na presença de Deus, você vai vencer essa barreira aí, porque Deus vai estar com você. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Amém. Um forte abraço a todos. Glória a Deus, e eu vou deixar aqui as minhas considerações também. A palavra de Deus diz assim: não extingueis, não apagueis o Espírito Santo. Então, busque o Espírito Santo. E como que a gente apaga o Espírito Santo? Quando você deixa de buscar, quando você deixa de ler a palavra, Verdade. quando você deixa de meditar na palavra, que é a recomendação de Deus para nossas vidas, meditar de dia e de noite. Quando você deixa de fazer isso, deixa de orar, deixa de congregar, de estar em comunhão com os irmãos e com Deus, você está apagando o Espírito Santo. E tem muita gente, muito tempo de igreja, está bem apagado. Mas que essa palavra, que esse podcast, tudo aquilo que foi falado aqui, seja ministrado na sua vida e você tenha um ano abençoado na presença de Deus e com o Espírito Santo. Então agradeço aí até agora, você nos ouvir, que está nos ouvindo, e que você venha compartilhar esse conteúdo e que venha abençoar grandemente o seu ano, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês, obrigado pela participação, pastor Rosângelo, pastor Udinei, pastor Alex Mendes, muito obrigado, meus amigos, por fazer parte desse projeto de Deus aqui. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, o ministério e a família, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus Obrigado, irmãos? amigo. Obrigado, viu? Abraço. Deus abençoe.